Atenção emissoras para o top de 5 segundos. O Santa Cruz Online passa a apresentar o programa Olho no Olho. Entrevista especial, frente a frente com Ney Lima. Programa Olho no Olho. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Rede.com, você digital. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, saia do aluguel e invista no que é seu. Belitati Garden, com rodízio de petiscos de quarta a sexta. E agora a gente dá sequência ao quadro Olho no Olho, sempre trazendo um convidado aqui e já aquecendo, né, o caminho para as eleições 2024. O convidado de hoje é o Jobson da Internet, de Itacoaritinga do Norte. A gente fala agora para a região em especial, né, para a Dália da Serra, nesse processo eleitoral que está complicado em Itacoaritinga. Quem não é de Itacoaritinga não está entendendo mais o que é Calabá, o que é Boca Preta. Tá complicado o negócio. Jobson, explica pra gente. A gente tem as informações das alianças que você formou, dos apoios que você reuniu, qual é seu grupo e hoje quem lhe rodeia, né? Quem está ao seu lado nesse processo pré-eleitoral. Boa noite. Boa noite. Ney, é satisfação sempre estar falando para essa audiência fantástica, para essa mídia tão importante. E eu não digo que está tão complicado, mas é preciso fazer uma recapitulação do que houve para chegar ao ponto que estamos hoje, né? Todavia, eu fui do Grupo Gravatinha, Boca Preta. E a gente vinha numa conversa com o Jânio Arruda para a gente ver se a gente oxigenava o grupo, né? Coloquei meu nome à disposição e houve uma certa negativa. Então, o Jânio queria, mais uma vez, postergar a sua candidatura, postular a sua candidatura e disse, não, Jobson, siga por aqui, que eu vou por ali e depois a gente se encontra. Então, assim, eu fiquei pensativo. Por quê? Porque foi esse meu receio. Era exatamente por eu ser uma pessoa do meio empresarial, uma pessoa que nunca fui político, né, uma pessoa privada, uma pessoa um popular qualquer, né? Nunca fui político, sempre tive na militância, sempre fui de bastidor, fui da coordenação. Mas o meu intuito de andar com o Jânio era ficar conhecido, né? Andar com o Jânio, isso aqui pode ser candidato, eu também posso ser candidato, e a gente faria uma pesquisa e definiria. Mas houve essa negativa. Então, eu vi que se eu ficar só na minha bolha, no meu quadrado, como o Jânio gosta de falar sempre, eu ia ser um aborto político. Então, eu procurei abrir a mente e fazer união com várias alas. Então, tive uma abertura muito boa com o Evilásio e com o Zeca. A gente foi conversando. E o que eu não encontrei dentro do meu grupo, que era exatamente um acolhimento para a gente andar, construir uma candidatura, eu consegui com o Evilásio e com o Zeca. Então, antes dessa nossa parceria, eu conversei muito com o Erivaldo Araújo, ex-prefeito também. E ele disse, não, Jobson, eu posso te dar umas dicas e te orientar e a gente vai caminhando para ver se esse projeto se consolida. Então, a gente fez essa união e fechei essa parceria com a Evilásio. Então, qual foi o acordo nosso? Uma pesquisa, né? Eu sei que eu corri um risco muito alto com o Evilásio, porque ele foi prefeito 2 vezes, né? Eu estava entrando na política, mas eu confiei no instinto e no meu trabalho, no nosso trabalho, e a gente fez essa pesquisa. Então, do meu grupo, hoje está dessa forma. Eu sou cabeça de chapa, Evilásio é vice, temos aí Zeca e Erivaldo Araújo. Já nas outras conjunturas a gente tem o Gena e o Paulo Necão, tem o Alisson e o Batata e o Jânio indefinido. Ele ainda está procurando um vice, está organizando o grupo dele. Então, ficou desse jeito, como você bem falou, misturado. Qual é a cor do seu grupo, o nome do grupo? Como é que Não, hoje a gente está usando a cor roxa. Por que o roxo? Porque a gente está misturando o azul com o vermelho, o Calabar e o Boca Preta, numa nova ideia, numa ideia de união, uma ideia realmente de libertar Taquaritinga do que está atrasado. Costumo falar que Evilásio já foi prefeito, Erivaldo, Zeca, e todos eles acertaram muito, também erraram muito, né? Assim como o Jânio, assim como o Lero está errando muito, mas também acertou. Eu acho que a política ela tem que ser construtiva, né, com objetivo, e a gente está sendo muito objetivo, a gente está sendo muito de propostas
E a gente está construindo essa nova vertente política em Taquaritinga, que até então era impossível de imaginar um grupo Boca Preta junto com o Calabá. Mas se você olhar hoje, todas as chapas, as pré-candidaturas, são todas híbridas. A gente vê aqui do lado de Jânio, tem lá o nosso amigo Marcos Pontes, que sempre foi Calabá, a gente tem o Amaury de Minas, a gente tem o Luquinha da Saúde. Então, olha para o Paulo Necão, a gente vê que está junto com o Gênio, então está tudo misturado. O Alisson com Batata. Então, foi justamente por isso que eu falei em complexidade, então, justamente por esses movimentos que são diversos. Mas será muito fácil para o eleitor tomar seu posicionamento, porque as ideias estão claras. Né? A gente está vendo quem realmente está falando a verdade, quem está olhando no olho, quem está apenas na política por diversão. Então a gente está chegando muito forte e com propostas nas nossas redes sociais executáveis, projetos, e realmente mostrando a que a gente veio, Ney. Nós temos alguns históricos na região, né, e no país, de candidatos que saíram desse meio empresarial e passaram a ingressar no poder público. Uhum. Você sabe que é diferente, né? Tem muitas diferenças da prática empresarial, comercial, do público para o privado. Claro. Como é que você pretende lidar com isso, já que você nunca teve ocupando carro público, é um aspirante realmente na política? Eu costumo, desde o meu início da minha vontade de entrar na política, eu costumo dizer que é muito simples. Primeiro, estudar, certo? Estudar. Eu sou formado em rede de computadores, pós-graduado em gerência de rede, em segurança, e estou fazendo a pós-graduação de gestão pública. Então eu preciso me abastecer de conhecimento, mas diante disso, o preceito inicial é muito simples, é não roubar, certo? Se a gente não roubar dentro de uma gestão pública e a gente colocar pessoas técnicas, e eu como o chefe do executivo, me capacitar de pessoas boas e me capacitar de conhecimento, eu consigo administrar a cidade. Isso aí é o tiro de letra. Assim como na minha vida sempre foi desafio tudo, a gente consegue superar qualquer... pelo menos eu tenho isso, que eu consigo superar qualquer dificuldade. Então eu vejo que é se capacitar, não roubar e colocar pessoas capacitadas à frente da pasta correspondente. Então não adianta a gente, no Hospital Geral Severino Pereira, colocar um motorista, não diminuindo o motorista, mas ele está fora da função. A gente tem que colocar um médico, tem que colocar uma pessoa que saiba de saúde e eu, logicamente, tenho que adentrar nas burocracias legais de uma gestão pública para saber como andar. Então eu não vejo dificuldade. Eu vejo, como você bem falou, a gente tem aí grandes exemplos como Zema, a gente tem aí um Tarcísio que veio, não foi empresarial, mas sempre teve por ali em outras áreas, mais na parte militar. E a gente vê outras pessoas que se deram bem na política e estão fazendo a diferença, né? É o caso do Edilson Tavares e um Fábio Aragão que está começando aí, ou muito ou pouco, eu não posso opinar 100% que eu não vivo em Santa Cruz, mas a gente vê que tem alguma coisa diferente. Então, assim, a gente tem que ser positivo e tem que se qualificar e buscar o melhor para a cidade. Não vejo dificuldade para administrar uma cidade. Mas eu pergunto isso porque tem coisas que vão além de ser honesto ou não ser honesto, certo? Na complexidade do poder público. Vou dar alguns exemplos aqui que você vai me pontuando como seria um eventual futuro governo seu. Por exemplo, o inchaço da máquina é um problema de boa parte das prefeituras, principalmente nos interiores, proporcionalmente falando. Muita gente contratada. Como é que você pretende atuar? Obras paralisadas, né? O rito, o público, ele tem começo, meio e fim. Sim. Na iniciativa privada, você pode comprar do fornecedor que você quiser. Exato. A prefeitura não pode se comportar dessa Estação. forma. E muitas vezes a empresa deixa a obra, abandona a obra, e você não pode simplesmente contratar uma outra empresa. São esses percursos que eu me pergunto, e eu lhe pergunto, se o senhor está preparado, certo? Se o senhor tem conhecimento desses ritos. Sim. E aí, voltando ao ponto anterior, e o inchaço da máquina, e as contratações, como é que vão ocorrer? É muito importante esse ponto que você falou, é exatamente a questão de se ter um pulso. Eu vejo que hoje, fazendo uma crítica construtiva, eu vejo que o prefeito ele não tem pulso. O pré-candidato dele também não tem pulso, pelo menos não mostrou a que veio. Então, eu tenho coragem de fazer uma auditoria na prefeitura. Se for necessário contratar 2.000 pessoas, eu vou contratar, se assim for necessário. E se for necessário demitir 2.000 pessoas, eu vou demitir. Então, eu não estou preocupado, Ney e telespectadores, se eu vou me reeleger. Eu estou preocupado se eu vou obter êxito na minha gestão de 4 anos. Então, o que eu busco é algo que poucas pessoas em Taquaritinga vêm buscando como prefeito. Que não é
nada financeiro, não é um ego pessoal, mas sim uma realização pessoal com a minha gente de Itaquaritinga, com o meu povo. Então, hoje, como eu bem falei, eu sou empresário, não sou rico, certo? Sou rico porque tenho saúde, graças a Deus, mas eu consigo fazer a minha feira e ter meu carrinho, pagar meu aluguel, minha casa. Mas o que eu busco é a satisfação pessoal. É algo que eu acho que eles não entenderam ainda, que é chegar num hospital e de repente receber um elogio de uma pessoa que está sendo bem atendida. Entendeu? Então eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de sentido na vida, a gente vive tão pouco, é tão rápido, eu acho que poucas pessoas já se atenaram para que estão aqui nesse mundo. É chegar numa creche e ter uma refeição digna de uma criança, como se fosse a minha criança, minha filha que estivesse lá, o meu filho. Então, tio, isso tá gostoso aqui, hoje tem galinha, tem legumes, tem... Então, esse tipo de reconhecimento é algo que eu busco para a minha vida. Então, é um propósito. É algo que eu venho buscando há já algum tempo já, a gente vai amadurecendo com o tempo. E isso aí nos motiva a saber que no processo licitatório a gente tem que buscar o menor preço, mas também a melhor qualidade. Então, vamos ter meios legais para que se alguma empreiteira ou alguma empresa deixe pela metade da obra, ela seja punida. Então, a gente tem que buscar os meios legais para que o município não seja lesado. A gente sabe que a gente tem mecanismos hoje jurídicos que nos dão garantia. Então, para isso é necessário, como eu comecei na minha fala da sua pergunta agora, tem que se ter pulso. Se você não tiver preocupado com o curral eleitoral, tiver preocupado com a reeleição, eu acho que a nossa população não vai ganhar nada, porque eu estou trabalhando para mim, não estou trabalhando para o povo. Então, Ney, eu sei se eu fui bem claro na resposta, mas é uma particularidade minha como político hoje, pessoa pública, trazer o bem-estar para o povo de Itaquaritinga. Entendeu? É um projeto pessoal que engloba a minha cidade toda. O senhor escolheu Evilásio para ser o seu pré-candidato a vice pelo case dele de governo, pelo exemplo dele como gestor, ou pelos votos que ele tem? Na realidade, eu escolhi Evilásio. Não foi uma escolha fácil, não foi uma coisa assim, Evilásio está escolhido. Mas foi uma confiança que eu fui conseguindo com ele. Né? Eu fui adquirindo uma confiança com ele, com o Zeca, que me mostrou que não tem ninguém perfeito. Evilásio teve falhas, mas também teve muito acerto. E ele me mostrou com muita hombridade na questão da pesquisa, não sei se você soube como foi o processo, que nós fizemos a pesquisa, até algumas pessoas nos criticam, dizendo que ele ganhou, mas não levou a cabeça de chapa, porque ele foi muito digno da inteligência humana e da hombridade de dizer, Jobson, no individual eu ganho para você, aqui, eu tenho X pontos, você tem X, e eu ganhei. Agora, quando a gente fez a chapa fechada na pesquisa e a qualitativa, a gente viu que quem tinha potencial de crescimento seria eu na cabeça de chapa. Então ele disse, não, Jobson, eu não consigo crescer, eu tenho um teto. Então você não tem esse teto. A pesquisa qualitativa está mostrando que a gente pode ser vitorioso, a gente tem chance. Então foi uma coisa, eu achei muito bonita, a gente definiu isso dentro de 40 minutos, uma reunião lá em casa. E eu fiquei assim, de boca aberta, como a pessoa tem o jeito assim, de ser explosivo, uma pessoa... E ele foi muito inteligente, ele foi muito homem na palavra dele e foi sábio. Então, assim, por isso que eu escolhi Evilásio. Né? Eu escolhi Evilásio porque eu senti confiança. Os votos, ele tem o eleitorado dele, ele tem as pessoas que ele... A política é isso, né? Tem quem ame e tem quem odeie. Né? O que você está falando, certo, são tratativas, acordos que foram feitos, políticos, com a obtenção de vitória, né? Quem tem mais chance, quantitativo, qualitativo. Mas você falou que foi adquirindo a confiança dele, mas e o contrário, né? E a confiança dele para com você? Você pode chegar ao poder como prefeito, mas o vice é um mandato de expectativa. De repente, no futuro, você pode entregar a Evilásio as chaves da prefeitura novamente. Ele fez um bom governo a esse ponto? Você confia em Evilásio a ponto de fazer com que a população, elegendo ele como vice, eleja um potencial, um possível futuro prefeito, quem sabe? Intervalo rápido, só 1 minuto, e você responde essa pergunta. Programa Olho no Olho. Estamos de volta conversando com Jobson da Internet, pré-candidato a prefeito em Itaquaritinga do Norte. A pergunta que eu deixei antes do intervalo foi justamente sobre a confiança em Evilásio, certo? E sabendo que vice é um cargo de expectativa,
como é que o senhor se sente também na responsabilidade de colocar alguém que pode ser potencial prefeito depois, né? Isso pode vir a acontecer. Na realidade, essa junção Jobson-Evilásio, ela se deu por a gente não aceitar o processo eleitoral do jeito que se... Enfim, escolhendo os pré-candidatos, né? O grupo Calabaum, como eles chamam lá, colocou o pré-candidato Alisson, e Lério escolheu, e não houve uma consulta pública, não houve nada. O vice-prefeito Gena colocou o nome também, não teve... E a gente quer, numa possível gestão Jobson-Evilásio, colocar nomes, a gente quer fazer com que pessoas boas entrem na política. Então, se surgir aí um José, uma Ana, uma Maria, a gente quer colocar essas pessoas ao crivo do povo, a gente vai colocar o nome à disposição, e se Evilásio for um nome bem cotado, se o povo quiser que ele assuma a cadeira de prefeito, não tem objeção alguma, assim como qualquer outra pessoa, pode ser de Pão de Açúcar, Gravatar, Jerimum, Miguaiú. Então, o que importa é o povo querer, né? Não adianta a gente querer empurrar goela abaixo, como se fala no popular, porque isso não cola mais. Então, eu me sinto muito confortável em fazer uma sucessão, se assim for da vontade de Deus e do povo. E Evilásio, ele tem carta branca. Se o povo assim escolher, a minha já tem também. Mas o senhor confia suficientemente nele, né? 100%. Isso que eu estou colocando. 100%. Essa soma não é meramente uma soma de votos, não. O senhor considera isso uma soma de confiança e ele teria essa qualificação para voltar à prefeitura de Taquaritinga sem nenhum problema. Com certeza. E só para finalizar o assunto Evilásio, no eventual futuro governo, qual é o espaço de Evilásio do governo? Ele vai ser um vice que aguardará um cargo de expectativa, né? Um mandato de expectativa, ou tem vice, né, como o Elinho aqui em Santa Cruz, que tem um gabinete do lado do gabinete do prefeito. Isso vai acontecer? Fica a critério dele, né? A gente sabe que o vice ele tem uma função muito importante. Muitas pessoas subestimam o vice, mas o vice é o braço direito do prefeito. Então, quando o vice ele entende a ideia, e Evilásio entendeu muito bem, eu tenho certeza que ele vai ser um braço muito forte meu. Primeiro, pela experiência que ele tem na gestão. E segundo, porque é uma pessoa que é inquieta. Evilásio é inquieta, ele gosta de obra, ele gosta de ir para Brasília atrás de recurso, ele gosta de estar escavacando. Então, eu tenho certeza que ele vai ter um espaço muito grande dentro da nossa gestão e eu confio plenamente no trabalho dele. Ô Jobson, eu perguntei em off, vou perguntar agora no on, né? Não muda não esse quadro em Taquaritinga, vai ser 4 candidatos mesmo, né? A gente fez o debate aqui nesse estúdio há 4 anos atrás, né, com os pré-candidatos, e 4 aqui vai ficar apertado, né? Não tem espaço para tanta gente, vai ser isso mesmo? Rapaz, ou há possibilidade de mudança? Não há a possibilidade de mudança, dá, com certeza. Pelo menos do nosso grupo, a gente está aberto a diálogo e a conversa. Eu digo que o que uma boa conversa não resolver, nada resolve, né? Então a gente está aberto, a gente quer sentar com qualquer ala política que queira, entenda a nossa mensagem, o que é que a gente pensa para Taquaritinga. A gente sonha na Taquaritinga grande, uma Taquaritinga diferente. Você conhece, acho que os telespectadores também, do potencial que lá tem, e falta só explorar. Então a infraestrutura é fazer realmente políticas públicas para que o turismo funcione de forma permanente, né? Toda semana, todo mês. E para isso a gente precisa ter aliança, precisa ter pessoas boas no time, porque senão a gente não consegue fazer uma Taquaritinga forte. Então, da nossa parte, Zeca, Evilásio, Jobson, Erivaldo, a gente está aberto a sentar com qualquer pessoa e conversar e fazer uma união, né? Definir metas, estratégias, para que a gente realmente faça com que Taquaritinga avance, né? Porque a gente vê que está complicado lá a situação de Taquaritinga. Deixa eu aproveitar aqui, certo, para parabenizar você, né, abrindo um espaço aqui como empresário, né, pelo o trabalho que você fez ali na rampa do PP. Nós acompanhamos, certo, a movimentação, inclusive, que teve lá. Eu diria até que ela foi apolítica, né, porque teve até o elogio do próprio prefeito Lério, claro, né, e de todos os setores ali de Taquaritinga do Norte. E aí, voltando para a questão pública, eu também imagino que toda entrevista que você faz, né, principalmente fora do município, todos perguntam pelo turismo de Taquaritinga. Então, além dessa estruturação que você já iniciou empresarialmente, no poder público, o que é que se pode fazer mais à frente? Taquaritinga, como eu falei agora há pouco, ela precisa ser estruturada, né? A gente vê que o turista chega lá para fazer o turismo realmente de radical, para explorar a cidade, e às vezes fica um pouco perdido. A gente tem vários guias turísticos lá, manda um abraço para Carlos, o Tim, entre outros lá, que precisam ter uma formação continuada. A gente precisa fazer com que se tenha eu diria que uma organização com a rede hoteleira, fazer com que funcione engajado o poder executivo com a iniciativa privada, para que o turismo destrave. A gente precisa organizar
a cidade, a gente visita muito Gravatá, a gente vê como funciona, e eu vejo que o setor público ele tem que dar o pontapé inicial, né? Ele não pode estar esperando só o empresário, tem que trazer um Sebrae, fazer curso, Senac, fazer uma Câmara Dirigente de Lojistas, a gente precisa fazer, implantar em Taquaritinga, para que o turista ele chegue na sexta ou no sábado e ele fica a semana toda na cidade. Ele tenha como fazer um rapel, ele tenha como explorar um café, saber como é que o café é torrado. Aí de repente ele vai fazer um turismo ali em Gravatá do Ibiapina, ele vai ver a Rota dos Escravos. A gente tem que ter uma organização, a gente tem que ter parceria com as agências de turismo, para que Taquaritinga não seja só uma cidade que se venha olhar a rampa, né? Não por ser minha, mas lógico que quando o turista vem a Taquaritinga, não, eu tenho que ir na rampa. Mas eu não quero que vá só na rampa, eu quero que ele vá conhecer como é a Torre do Café, como é que funciona, qual é a história de Taquaritinga, quem foi Severino Pereira. A gente precisa ter um museu, né? As histórias de Taquaritinga, as pessoas mais velhas, idosas, estão morrendo e a gente não está passando para os nossos filhos a história de Taquaritinga, a cultura. Seria um circuito duradouro, né? Não, porque tem que hoje ser o turismo ele não pode durar só um dia, não, né? Ele tem que realmente ter um... É como eu falei, tem que ser um calendário anual. A gente tem que ter já uma estrutura já para o turista chegar e dizer, a gente tem esse pacote A, B, C, restaurante A, B, C, e fazer com que realmente ele tenha atividades o dia todo, né? Então a gente precisa trazer mais a parte cultural, né? A parte de vinho, ao final da noite a gente fazer uma apresentação musical, fazer com que a cidade ela tenha o clima, mas ela precisa ter o que o turista vê, né? Uma vez eu fiz uma crítica ao secretário de turismo, não o atual, o anterior, e eu falei para ele que Taquaritinga não era uma cidade turística, porque o turista chega e de repente está fechada uma loja, a pousada está fechada, o turista não sabe para onde ir, não tem, então a gente tem que organizar a nossa casa. Mas muito disso depende da iniciativa privada. Lógico, né? Como é que você vai convencer? Né? Fica parecido com, fazendo uma comparação aqui, até me desculpa, com o Moda Center, que deseja muito que todos abram as lojas todos os dias, mas o cara acaba não abrindo, né? Como é que vai fazer? Não é obrigar, mas a gente tem que incentivar, né? A gente tem que trazer Banco do Nordeste, a gente tem que mostrar que um CNPJ legalizado, ele tem poder de um empréstimo, de fazer a gente tem que fazer ele sonhar, a gente tem que fazer com que ele venha jogar no time do bem, o time realmente do turismo. Né? Não tem como a gente chegar num restaurante e se alimentar, fazer uma coisa, e quanto foi o cara jogar apenas uma anotação. Não, tem que ter uma comanda, um garçom bem vestido. A gente tem que incentivar o turismo realmente profissional, não o turismo amador. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, e para isso é só boa vontade e querer fazer. Eu vejo que não há dificuldade, né? Quando começar a realmente funcionar, for realmente tendo o primeiro fizer, o segundo vai dizer, opa, ali é interessante, ó, melhorou o movimento, porque é assim que funciona na vida, né? A gente se espelha no melhor, não no pior. Então eu vejo que é possível executar isso aí no turismo de Taquaritinga. Jobson, muito obrigado pela sua presença aqui, certo? Nós vamos trazê-lo, né, convidá-lo aqui outras vezes. Boa sorte, né, desde já no pleito. E parabéns também pela tentativa, né, que apesar das adversidades, né, da não estar presente nos grupos tradicionais, você traz realmente uma tentativa de inovação importante. Eu agradeço o espaço e estou sempre à disposição. Se for para falar de Taquaritinga, falar de futuro, eu estou à disposição 24 horas. Obrigado pelo espaço e fique com Deus. O programa Independente volta amanhã. A gente agradece a todos, né, pela sintonia. Você que acompanha também nas redes sociais, aproveita e segue o nosso canal no YouTube. Já são mais de 60 mil inscritos. Um grande abraço a todos e até amanhã. Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.